Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês uma técnica de autoliberação miofascial do músculo esternocleidomastoideu, que é um músculo que tem origem na região esternal e clavícula, correndo em direção à coluna cervical e se inserindo então no processo mastoide do osso temporal e também região occipital. Se esse tema interessa para você, não saia daí que eu vou demonstrar técnicas de autoliberação desse músculo para você realizar um autotratamento em casa para aquelas dores na região cervical e também aquelas dores irradiadas para a região da cabeça. Muitas destas cefaleias têm pontos gatilhos no músculo esternocleidomastoide. Se esse tema interessa para você, não saia daí. Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos no canal, que deixem seus comentários, a sua sugestão e se inscrevam no canal, pois aqui no link de descrição desse vídeo vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Bem, no vídeo de hoje eu vou falar então sobre técnicas de autoliberação miofascial do músculo esternocleido-occipito-mastoideu, também conhecido como ECOM, na sua abreviatura. Bem, o músculo esternocleidomastoide, ele tem a função de, quando realizada a contração bilateral, ou seja, dos dois lados da coluna cervical, um movimento de flexão da coluna. Então eu vou abrir um pouco aqui para demonstrar para vocês. Quando eu tenho uma flexão bilateral do músculo esternocleidomastoide, olha, ele saltou aqui no meu pescoço, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Ou seja, quando eu vou levantar da cama, ele me ajuda nesse movimento de flexão cervical, ou seja, quando eu tenho uma flexão, um movimento de flexão da cabeça contra a gravidade ou contra alguma resistência, quando eu tenho uma contração bilateral de esternocleido, eu tenho uma ação flexora cervical. Quando a gente tem uma ação unilateral, uma contração apenas de um lado, esse músculo ele vai inclinar a cabeça ipsilateral ou homolateral, ou seja, para o mesmo lado dele, e ele vai rodar contralateralmente. Então a ação do esternocleido, quando a gente fala de uma contração unilateral, eu tenho um movimento de inclinação ipsilateral, ou seja, para o mesmo lado dele, e uma rotação cervical contralateral, ou seja, para o lado oposto. Essa é a ação do músculo esternocleidomastoide. E do lado direito, o mesmo. Ele inclina para a direita e roda para a esquerda. O esquerdo inclina para a esquerda e roda para a direita. Então, para eu conseguir localizar esse músculo, é muito simples. Basta eu colocar ele na ação dele, que é de rotação contralateral e inclinação. Aí eu tenho o meu músculo esternocleidomastoide. E qual a importância desse músculo? Esse músculo, ele é um músculo longo e muito importante para a coluna cervical. Ele é fonte de muitas queixas álgicas e sintomatológicas, não só locais, como à distância. Então aquelas dores referidas para a região da cabeça, como pontos gatilhos, podem vir do músculo esternocleidomastoide. Queixas de cefaleia, é sempre importante investigar por esse músculo, pois ele pode ser a fonte e a causa dos seus sintomas. Então, se eu quiser tratar esse meu músculo, o que eu vou fazer? Eu rodo. Se a minha queixa está mais à esquerda, eu rodo a minha cabeça para o lado direito e inclino para o lado esquerdo. Ok, aqui eu tenho toda a extensão do meu músculo esternocleidomastoide. E então, com a ponta dos meus dedos, com a polpa digital dos meus dedos, eu vou palpar toda a sua extensão. Desde a sua origem na região esternal e clavicular. Chegar um pouquinho mais perto. Passando pela região do ventre muscular
ao longo da coluna cervical até a sua inserção nesse ossinho que se localiza bem atrás da orelha, que é o que nós chamamos de processo mastoideo, assim como na região da base occipital, que é a base do crânio. Então eu posso palpar esse músculo por toda a sua extensão, massageando lateralmente, dessa maneira. Eu palpo, meu dedo não desliza, então eu vou massageando por toda a sua extensão. Desta maneira é fácil para eu conseguir o quê? Localizar pontos de maior sensibilidade, de maior tensão desse músculo. O que me faz, caso eu perceber um ponto de maior sensibilidade, pressionar então sobre esse ponto específico, manter então esta pressão localizada por alguns segundos até alívio dos sintomas, e então trocar para um outro ponto de sensibilidade desse músculo. Esse ponto para mim é bem sensível. Então posso manter uma pressão que seja tolerável, que beire um leve desconforto, mantendo uma mesma pressão linear até alívio dos sintomas, então procurando por outros pontos. Então uma técnica de dígito-pressão, muito utilizada na nossa prática clínica também com os pacientes, a qual eu oriento quando necessário para que o paciente dê continuidade com esses processos de tratamento em domicílio. Gosto muito de orientar a aplicação dessa técnica com o paciente deitado na cama, porque eu tenho um relaxamento maior da região cervical, dos músculos da coluna cervical, o que nos permitem, então, uma técnica mais efetiva sobre a musculatura. Então eu vou soltando por todo ele. Tá? Então uma técnica simples, fácil, rápida. É muito comum durante a execução dessa técnica, pacientes às vezes referir dor de cabeça não só local, mas também dor de cabeça irradiada para algum ponto mais específico, ou na região temporal, ou na região parietal, que é a região mais superior da cabeça, na região orbitária dos olhos. Então é muito comum o paciente, quando está fazendo essa palpação, a gente está tratando essa musculatura, os pacientes referirem dor não só no local, mas também à distância, o que caracteriza para a gente um ponto gatilho nesse músculo. O mesmo eu faço para o lado contralateral. Rodo contralateral e vou palpando toda a sua extensão. Uma técnica extremamente simples, basta com que eu faça os ajustes dos parâmetros necessários para chegar no músculo. Então, se eu quero abordar, se eu quero palpar, se eu quero tocar o meu esternocleidomastoideo lateral, no caso aqui do lado direito, eu rodo lateralmente a minha cabeça para a esquerda e inclino para o mesmo lado. Eu já tenho um músculo desenhado, fácil de palpar, onde eu vou tomar contato com ele então nas minhas polpas digitais, pressionar, sustentar, manter por alguns segundos. Assim que eu tiver um alívio dessa sensação, dessa pressão local, eu troco para um outro ponto. E assim eu vou soltando toda a extensão dessa musculatura de forma lenta, sem pressa, se possível na postura deitada, que para mim é a melhor posição para se tratar essa musculatura, mas nada impede, se você estiver no seu escritório trabalhando, um tempinho, você mesmo fazer a soltura e a liberação dessa musculatura. Ok? Então, tanto uma palpação ao longo dessa musculatura, nesse sentido lateral, massageando toda a direção da musculatura, em toda a sua extensão, assim como a técnica específica de dígito-pressão nos pontos de maior sensibilidade. Okay? Então, uma técnica simples, rápida, segura, prática e fácil de ser reproduzida em casa
Para quê? Para soltar, para liberar essa musculatura de esternocleidomastoide, a qual pode ser uma fonte de sintomas de cefaleias ou dores até na região cervical. Espero que esse vídeo pode ter ajudado você e muitas outras pessoas que você pode compartilhar. Então não deixe de dar o seu like, curtir, se inscrever no nosso canal e no link de descrição desse vídeo vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais e produtos que nós utilizamos aqui também na prática clínica com nossos pacientes. Um grande abraço e saúde a todos!